dar uma boa noite para vocês, recebendo pelo Círculo da Cidadania de São Paulo e com a presença do pessoal do Rio de Janeiro, que vem dar aqui a sua palavra, trazendo também o Célio Gari, a Lu Ornelas, agradecendo a eles, ao Raul Sanches Sertilo, né, que traz as novas possibilidades do movimento a partir do que está acontecendo na Espanha, e também com a Sandra aqui pelo Círculo da Cidadania de São Paulo. Vou passar aqui a palavra para o Bruno, que vai apresentar. Boa noite, muito obrigado pela presença de todos, parabéns à Casa do Povo, parabéns às pessoas aí do próprio Círculo, né, de Cidadania aqui de São Paulo. Eu participo dos Círculos de Cidadania no Rio de Janeiro, eu falo no plural porque são 5 círculos com métodos heterogêneos, métodos diferentes. Não poderia dizer que não poderia sistematizar esse método, porque ele ainda é muito empírico, ele ainda é muito um teste no real que a gente tem trabalhado. E me pediram para fazer uma provocação inicial para animar o debate. Eu acho que o mais importante realmente é essa conversa se horizontalizar, a gente conseguir construir aqui, né, alguma discussão, algum debate, alguma forma de produção. E eu, então, vou falar muito rapidamente, quero dialogar também com o Raul, saudar a presença aqui do Raul, muito ativo, pesquisador e ativista do 15M, vou tentar dialogar também com as questões que são trazidas aqui do 15M na Espanha. Então a gente vive um momento de emergência. A palavra hoje, porque a gente experimenta, é emergência. E é muito difícil falar sobre um momento de emergência. Se é que é possível falar sobre uma emergência, porque a emergência ela cria seus próprios termos, ela cria suas próprias ferramentas. Ela é capaz de reorganizar o possível, de criar novos possíveis. Então, sempre quando a gente está num momento de emergência, a tentativa é ser atravessado por essa emergência, para que eu não fale sobre, julgando ele de cima, mas que eu tente falar atravessado, né, e com todas as dificuldades nesse campo muito problemático que é estar vivendo esse momento. E o momento de emergência, ele instiga, ele suscita, ele nos força a agir, ele nos força a nos colocar de alguma forma diante disso, a pensar a partir disso, ele nos força a pensar também, por um lado. Por outro lado, o momento de emergência também é um momento em que se forma um consenso, se mobiliza um consenso para tentar negar essa emergência, para tentar fechar as brechas que essa emergência abre, para tentar, de alguma forma, resgatar aquilo que é o passado, aquilo que está se decompondo, para que isso se mantenha. E muitas vezes esses consensos, eles são formados do espectro ideológico existente, da esquerda até a direita. Muitas vezes é uma união, uma reunião muito estranha contra essa emergência, para matar essa emergência. Isso aconteceu em muitas épocas, muitos períodos onde houve episódios constituintes, o ciclo de maio de 68, o ciclo brasileiro do final da década de 70 para 80, 1917, a Comuna de Paris, Canudos, enfim. Quando a gente está no momento de emergência, a gente fica realmente prensado entre essa dificuldade de falar de dentro e o cerco que é feito para que não se possa falar, para que seja interditada qualquer possibilidade de ser atravessado por essa emergência. Então, para situar historicamente, rapidamente, eu diria que tem 2 ciclos. Um ciclo longo, que começa em 1994, com o zapatismo, que foi uma nova síntese, a luta zapatista, foi uma nova síntese. Que ao mesmo tempo que era uma luta pela terra, né, por aquela demanda mais imediata da terra, concreta, também foi uma luta midiática, uma luta da comunicação, uma luta que mobilizou a internet pela primeira vez no movimento global. Uma luta que foi indigenista, que tem a identidade indígena colocada, mas que também foi devir índio. Também foi uma luta que, na outra campanha, ela convocou a população mexicana e da América Central a se declarar indígena e se apropriar dessas ferramentas. Ao mesmo tempo que é uma guerrilha sul-americana, uma guerrilha daquelas tradicionais, né, da luta armada sul-americana, de esquerda, também foi cosmopolítica também, o zapatismo. Também tinha uma proposta de alternativa de mundo, de alternativa de organização. E não à toa, todo o ciclo, né, esse ciclo longo, que foi aberto em 94, ele é atravessado por essa ideia do alter. Né? Você vai ter o movimento alter globalização, que houve em Seattle, em Gênova, aqui na Avenida Paulista, em Santa Catarina, em muitos lugares do mundo, até chegar no altermundismo, né, dos anos 2000. Os fóruns sociais mundiais foram atravessados em alguma medida, principalmente aqueles no começo da década passada, Belém, na Índia também, e abriu algumas brechas nos governos
sul-americanos, e eu destaco a Bolívia e o Equador, certamente as experiências mais vivas desse ciclo longo. E um segundo ciclo, que também está completamente articulado com esse momento de emergência, que é o ciclo que se abre com as revoluções árabes em Tunis e no Cairo, no norte da África, em dezembro de 2010 para o começo de 2011, que já é um ciclo de uma juventude super conectada, com uma densidade comunicativa muito grande, uma hibridação muito forte entre os sujeitos, uma mistura muito grande, a capacidade de gerar síntese a partir disso. Não foi uma revolução pelo pão, ou uma revolução meramente contra ditaduras, né? Essa tentativa de fechar a emergência das revoluções árabes, né? que é colonialista, né? Que tentam sempre reduzir o movimento do norte da África a um movimento que estaria 200 ou 100 anos no passado. Não. Tem ali um novo, sim, um novo que é potente, que é criador, e que cria novas lutas e novas formas de luta. As revoluções árabes contaminam o sul da Europa, em torno de maio, gera um movimento de 15 anos, com as 400 acampadas, na Islândia, em Portugal, na Itália, fortalece o movimento na Grécia com as ocupações da Praça Sintagma, atravessa o Atlântico, já lá por setembro, entre agosto e setembro de 2011, prolifera o movimento Occupy, que fez a primeira greve geral, né, em Oakland, nos Estados Unidos, desde 1945, e foi a primeira força política que desafiou aquele bipartidarismo repetitivo da política americana. E prolifera no mundo. Você teve Gezi Park na Turquia, você teve movimentos na China, na África subsaariana, você teve movimentos na Argentina, no Brasil, teve o ciclo de ocupas, que embora quantitativamente pequenos, qualitativamente, já apontavam numa direção. Depois teve a Ucrânia, depois você teve Hong Kong, e ainda está muito vivo, está muito presente. O que eu acho que é importante destacar é que não é meramente um novo ciclo político, no sentido de serem lutas políticas que estão aparecendo. É uma mutação muito mais profunda, é uma mutação produtiva, é uma mutação social, é uma mutação antropológica, que se debate para se afirmar, para se exprimir nesse momento de emergência. E isso implica, inclusive, uma transformação do próprio humano. As tecnologias de comunicação, as tecnologias de rede, todas as formas de relacionamento intensivo que nós temos hoje, elas transformam o humano. Elas criam um novo humano, elas vão além daquela lógica antropocêntrica. É a lógica do maquínico, né? Da dimensão maquínica dessa grande transformação. Mas também as potências minoritárias, o devir índio, o devir mulher, todas as formas de lutas que questionam, né, o paradigma ocidental, dominante, hegemônico, e que questionam um certo humano, questionam uma ideia de natureza humana e de um humano que não está no universal, e que inspirou muitas lutas de esquerda e que agora estão sendo atravessadas por esse novo ciclo, né, a ideia do devir. E também o humano na questão ambiental. Né, você tem um ciclo em que esse agenciamento planetário, que você articula principalmente a questão do humano com o não humano, e aí você tem vários autores importantes, acho que vale citar o Eduardo Flores de Castro, o antropólogo, que é a ideia da Terra, também faz parte desse ciclo. Acho que não tem como negar que os paradigmas do bem viver e que o próprio zapatismo, eles vão além daquela ideia do humano que é antropocêntrica. Então, o devir, o maquínico e a Terra. Isso vai implicar o quê? Nesse novo ciclo? Um multiverso, ou seja, muitos mundos, não apenas um mundo único, multinaturalismo, muitas naturezas, não um mononaturalismo, onde você tem uma só lei da natureza, e multidão, muitas singularidades, muitos devires que estão se agenciando e produzindo a partir disso. E aí, para encerrar, tem duas grandes respostas a como se organizar, a como tentar se organizar, né? A como tentar prolongar as linhas de organização que já existem, que já estão aí, que já são uma presença, que já são um novo sensível que a gente vive. E duas respostas tradicionais da esquerda: uma é o centralismo democrático, que é insuficiente, que determina uma autonomia do político, onde você vai construir a partir da base, depois vem os tarifeiros, as formas intermediárias, até chegar nos dirigentes. Um esquema de pirâmide, mesmo que seja pautado pela base, que é insuficiente, que não abarca esses conceitos que estão percorrendo essas revoluções. E o outro é a horizontalidade pura, essa ideia de que a gente tem que construir uma horizontalidade para contemplá-la, simplesmente, como se a gente fosse fazer uma dinâmica totalmente horizontal e meramente e agora. Ou seja, é essa ideia processista, do processo pelo processo, ou movimentista, de um movimento que não busca
uma regeneração, uma construção de novas instituições. O multitudinista, que vê a multidão como dado, ao invés de ser algo fazer, ao invés de ser algo que efetivamente é uma praxis constituinte. Então acho que o Podemos, né, e não só o Podemos, mas as formas organizativas na América do Sul, a gente tem muitas experiências de práticas do comum, de autonomia, que são atravessadas por esses conceitos. Acho que o desafio é esse: como não ser centralista democrático, nem cair na horizontalidade pela horizontalidade. Qual é a forma, qual é a diagonal que a gente consegue fazer? Eu acho que essa que é a grande pergunta. Obviamente não vai sair da teoria, vai sair de um envolvimento concreto. A gente tem que começar de algum lugar a testar as hipóteses.